Olha, felizmente, felizmente felizmente a nossa convidada já se faz presente, graças a Deus. Na semana passada tivemos muita dificuldade para conseguir fazer que o convidado entrasse. Quando se coloca a net de 200, é assim, olha, Iban na tela, família, Iban na tela, já querem começar a fazer as transferências. Família, quem quiser fazer alguma transferência, está à vontade. Tá bem? Pode, eu vou deixar, eu vou pedir à produção. Produção, Iban na tela, se faz favor. Epa, nunca é demais, nunca é demais. Hoje, embora hoje é dia 11, mas ainda assim, já queremos o quê? Já queremos fazer sentir o bom. Bom. Então, olha, Driza, tu és do Barça ou do Real? Do Real. Olha, sim senhora, se falasses do Barça, vamos já terminar a live agora, não se fala mais nada, acabamos por aqui. Mas, já sabia que tu tinhas juízo, já sabia que tinhas juízo. Então, Tanto. são agora 29 minutos. Acho que podemos já começar. O Tony White disse: vi o jogo e vi bem. Enterramos o Real Madrid dessa temporada. Olha, dói-me admitir, mas o Barça está a jogar muito bem. Esses miúdos aí, esses Yamal, não sei o que, não. Estão a fazer acontecer. Está a vos safar. Está mesmo a vos safar. E não é só o Barça que está a jogar muito bem, o Real está a jogar mal. Está a jogar mal. Então, não tem como. Olha, já vês, o débito é esse. E reconhece quando a sua própria equipa não está bem. Então, Está a jogar. vamos começar. Vamos começar. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live, a mais uma loucura que é o AGK decidi fazer, a mais uma aventura que estamos com ele. Para o tema de hoje, é o que ninguém te contou sobre ser adulto. É um tema interessante, é um tema abrangente, tal como para quem já tem nos acompanhado todos os domingos, já sabe que nós vamos sempre trazer esses temas polêmicos que cada um de nós consegue se rever e consegue ter uma opinião. Para quem não sabe e veio aqui só por engano, está só de passagem, eu sou a AGK, moderador e o criador dessa live. Bem-vindo ao canal, bem-vindo ao meu perfil. E eu quero dar a liberdade da nossa convidada poder se apresentar. O mic é todo teu, Moniga. Ospe. Cosper. Boa noite a todos, né, que estão a assistir a live. Eu sou a Drisa. Drisa já é uma alcunha, porque eu tenho um nome um pouco complicado, para algumas pessoas um pouco estranho. O meu nome é Adrizana, mas as pessoas tratam-me por Drisa em todos os apelidos. Ou alcunha, se preferirem. Quem mais que querem saber? Epá, não sou muito boa a estar em apresentações nem nada. Conheci o Edgy há pouco tempo, ele convidou-me para a live. Apesar de não fazer parte bem desse meio, desse ciclo dele, até foi uma coisa que eu comentei. Interessei-me pelo tema e estou aqui Boas. a partilhar essa, acho que é só uma live com vocês. Boas, boas. E o que a Drisa faz? Ok. A Drisa, dentre muitos ofícios, a Drisa é uma quase médica, falta pouco. Oh, ok. Estás a ver? A Drisa também entrou para as Forças Armadas há muito tempo. É uma das coisas que ninguém me ensinou sobre a vida adulta, eu tive que aprender sozinha. Mas há muito tempo. E é isso. Ela tem que ser filha, irmã, sou irmã mais velha, tenho 2 irmãos, tenho uma filhada. E basicamente é o resumo da vida da Drisa. Que bom, que bom, que bom. É sempre bom começar com uma leve introduçãozinha de quem é que está a conversar conosco, que é
que é para o pessoal que estiver aí a assistir poder saber melhor sobre essa pessoa e saber se vale a pena mesmo lhe ouvir ou se, ou se mais Mas vale eu, sair da live. dentro dia agora tá cara. Imagina, Olha, gastava dentro dia, não olha, estava falando. olha, olha, estás a ver? Então, hum, o que ninguém te contou sobre ser adulto? Já sabemos que esse é o tema, né? Esse é o nosso tema focal. Antes de mais nada, eu gostaria que, para quem estiver a assistir, deixa um comentário a dizer qual foi a surpresa que você teve no instante que você se tornou adulto. Qual foi a surpresa que te surgiu e você gostaria mesmo que tivessem te contado de forma antecipada para você, pelo menos, entrar na vida adulta preparado. Entrar mesmo tipo, epa, cheguei chegando. Que coisa é essa? Essa é uma pergunta para o pessoal que está aí, mas também uma pergunta para ti, Drisa. Qual Lima. foi a coisa que você gostaria que tivessem te contado antes de você ter entrado na vida adulta? Bem, vou ter que fazer uma introdução para isso, né? E também, olha, pessoal, desculpem a voz, porque eu tenho rinite e estes dias está assim meio difícil, então está com essa voz meio, mas eu vou fazer o melhor possível. Eu acredito que tem muito a ver também com a forma como nós somos criados às vezes. E às vezes nós somos criados dentro de uma bolha ou com um escudo e achamos que a vida é só isso. E de repente tu acordas, tens 18, 19, 20 anos, agora tipo, ninguém te ensinou a nadar, mas te atiram na piscina. Basicamente a vida adulta é isso. E as coisas, apesar de ter tido uma independência desde muito cedo, algumas coisas, isso vou culpar um pouco o meu pai, porque o meu pai é que foi sempre muito assim mais protetor em relação à minha mãe, que é um braço de ferro. Yeah. Então, eu gostaria que me tivessem dado alguns tópicos, como se movimentar, porque apesar de já saber muita coisa, até certo ponto parecia que eu não sabia nada. Uhum. Não sei se faz sentido. Yeah. Acho. É isso. E depois eu tive a experiência de entrar para as Forças Armadas muito cedo e contra a vontade do meu pai, né? Bem o meu que foi a revelia, mas era um plano que eu tinha, eu achava que eu tinha um plano. E eu gostaria que me dissessem que as coisas não eram assim. Então, é sério. Porque, tipo, tu estás na tua casa, Uhum. tens a tua rotina e tudo mais, acabas o curso médio, está naquilo de vais, não vais para a universidade, o que é que vais fazer? E de repente eu fui-me pôr numa confusão. É que eu digo que eu levei um sacode da vida, Uhum. que Uhum. foi bom, né? Mas, em parte, também não posso dizer que não fizeram, porque o meu pai, de certa forma, me disse que isso não seria tão fácil assim. Mas ainda assim eu fui. E eu gostaria que tivesse um pouco mais de diretrizes. Acho que os nossos pais africanos, de maneira geral, falham muito nesse aspecto. Não sei, pelo menos comparando com pais de outros países que eu já vi, falham muito nesse aspecto. E tu chegas um dia, tens 18 a 9 anos e não sabes muita coisa da vida. Então, eu particularmente gostaria que tivessem me dado mais diretrizes ou diretrizes mais específicas. Tipo na guerra. Aqui é assim, tens que fazer isso para não morrer. O E, inimigo é esse, o inimigo é assim, matar é apertar aqui, olha, e assim sucessivamente. Uhum. e eu acho que não tive muito disso, então muitas das coisas foram assim, yeah, tive que ir e aprender. Aquilo é cai, Uhum. sacode e levanta. Teve que ser assim. Então, yeah, eu gostaria que tivesse tido diretrizes mais específicas, ou mais especificadas sobre as Uhum. coisas, sobre ser adulto. Yeah. Yeah. Ok, ok. Olha, eu acho que todos nós temos pelo menos uma experiência
para quem já é adulto, né? Eu sei que todo mundo que está na live é adulto, então é uma conversa para todo mundo que está aqui. Mas acho que todos nós temos uma experiência dessas, que é tipo, algo que deveriam ter nos contado de forma antecipada. Como, por exemplo, no meu caso, desde o princípio, sempre me disseram, estuda para se tornares alguém na vida, para se tornares alguém no país, na sociedade, para acrescentares, no não sei o quê. E eu achava, honestamente, que bastava eu estudar, acabou, a vida está resolvida, a vida está fofa, um beijo. Estás a ver? Mas não, o que é que acontece? Chegou, fiz aí o ensino primário, ensino secundário, ensino médio, chego na faculdade, prontos. Foi aí na faculdade que eu comecei a dar conta que afinal não é só estudar. Ok, É estudar claro. é muito importante, mas o que é que acontece? Muitos de nós se prendem só na escola, como base, tipo, eu tenho o meu certificado, e tem muitos que acabam sendo, tipo, ter aquela sensação de supremacia, de que não, eu tenho certificado, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter emprego, porque eu tenho certificado. Não é só sobre certificado. Por exemplo, teve algo que o meu professor me falou, uma professora na faculdade me disse, no primeiro dia de aula, ele perguntou-nos a todos, disse, vocês vieram aqui para fazer o quê? Todos nós, passou todos nós um por um. Aquilo foi a melhor aula do mundo, porque nós não escrevemos nada, não falamos nada, aquilo foi só aula de introdução, só conversamos. Mas pronto, o professor fez a seguinte pergunta, o que é que vocês vieram fazer aqui? Nós dissemos, todos nós, né? Viemos aprender, viemos melhorar os conhecimentos, viemos para nos tornar alguém. E o prof disse, vocês não estão errados, mas vocês também não estão certos. Nós falamos, como assim, professor? Então viemos fazer o que aqui? Ele disse, vocês vieram aqui para fazer contatos, para fazer amizades, para fazer links e tal. Mas como? Porque ele disse o seguinte, eu vos garanto, olhem bem para os vossos colegas aí do lado, porque os vossos primeiros empregos são os vossos amigos que cabulam junto convosco, estudam juntos, que vão vos ligar, falar, fulano, olha, na empresa X estão a contratar, vem aqui. Não é só porque você barra. É mesmo isso. Isso que tu estás Exatamente. a dizer. Depois de eu ter aprendido isso, ok, meio que melhorou um pouco a minha percepção do que é que eu deveria estar a aguardar mais para frente, quando eu me tornasse adulto. Já não foi tipo um impacto, sabe? Porque eu acho que muita gente saiu mesmo, tipo, teve esse processo, depois chegou lá e depois ficou, as coisas afinal estão assim. Vocês não falam que eu tinha aqui coisa. Por isso é que tipo dizem, não, Angola é um país de link. Angola é um país de link. O mundo é um país de link. Você tinha que ter sabido isso antes. Como é que você está a chegar aqui agora? Não sabes. Agora você vai fazer o quê? Nós não temos como te ajudar. Estás a ver? Não, eu concordo contigo nisso. Mas dentre todas as coisas que me foram passadas pelos meus pais, eu sempre soube da importância das conexões. Importância de saber quem é o teu amigo. Não, eu não vou dizer que são amizades por interesse. Eu vou dar um exemplo prático que é o meu pai. Um miúdo de Luanda, que sempre viveu em Luanda, não sei o quê, foi para a faculdade, fez as suas amizades e tudo mais, depois acabou por entrar para as Forças Armadas também, mas sempre foi muito conhecido. Sempre teve os links. Então, eu cresci nesse meio, o tio fulano, a tia fulana, não sei o quê. E, tipo, até certa altura tu és mesmo miúda e para ter só o tio fulano, tia fulana. Tu começas a ver que o amigo do papá, o tio fulano, estava na televisão, estava no Hospital X, sério, estava não sei onde, estava não sei onde. Então, eu aprendi tanto com o meu pai como a minha mãe, a política de boa vizinhança. Tu tens que saber crescer onde tu estás. Isso de, não, eu sou uma pessoa muito fechada, eu não me dou com ninguém, vais sofrer. Vais sofrer porque a vida não dá. Não dá para ser só assim. Porque muitas das vezes é o pai da colega fulana, é a tia da colega, eu não sei quem. Então, em Luanda, pelo menos, é muito assim. As coisas são muito por bairros, depois as escolas eram as mesmas, então todo mundo estudou no mesmo sítio, todo mundo se conhece. Hoje em dia, eu conheço pessoas que, tipo, vamos conversando, e alguém que conhece o meu pai
estudaram não sei aonde. E, querendo ou não, a atenção já é diferenciada, porque se for o filho do fulano a vir ter comigo, que eu conheço, a preocupação é outra. Mesmo não. Não vou dizer que tu vais tratar mal os demais, mas é diferente. Link é super importante. Tu podes ter 1001 certificados, tu podes ter 1001 qualificações. Se tu não tiveres o link para abrir aquela porta, meu irmão, vais rodar bué com o teu certificado, com todos os teus papéis, vais ficar mesmo bem chateado com a tua vida. E eu vejo isso. Claro, vais ficar chateado. Tu, irmão, da vez isso. Tu vês pessoas que estudaram não sei aonde, estudaram em Cuba, vieram, em Cuba tem isso, o título de ouro. E aqui não conseguem um emprego porque não tem link. Infelizmente, às vezes são de famílias mais fechadas, são de famílias em que não se conhece muita gente. Então, ele não tem aquele link, ele não conhece as pessoas para te porem no lugar. Eu vou te dar um exemplo prático que acho que bem antes. Isso de link é tão importante que eu já tratei passaporte estando em casa. O passaporte chegou em casa, quando tu tinhas que preencher a ficha e tudo mais. Família. Quem está com dificuldades em tratar passaporte? Opa, acho que a internet, acho que a net acho que a net. Onde você estás a usar o Wi-Fi, mas se tiveres dados, aconselho-te a ligar os dados porque a rede às vezes está a falhar um pouco e o nosso Wi-Fi infelizmente não tá como era antigamente. Eu acho que a nossa rede antigamente era bem melhor do que agora, do que atualmente. Os dados, o Wi-Fi não está como antes, imagina onde então acho que os dados é bem pior. Pelo menos quando eu estou em casa, eu uso mais Wi-Fi do que os dados, porque dados é mais na rua e tudo mais. Em casa, mas também a cobertura, eu não quero falar muita coisa, porque eu já falei daquele fio. Olha, família, para quem está com dificuldades em tratar passaporte, aí, aproveita agora, pessoal. Manda já aqui as tuas preocupações, vão te resolver o problema. Isso. E link é muito importante, porque tem sítios que tu tens que dizer. É a razão, é o Ango 72, estou a falar, a Mariana 2. E tem sítios que tu tens que chegar. Tu tens mesmo que chegar com o nome de alguém. Tu tens que chegar, eu sou filha de, sobrinha de, irmã de. É diferente, principalmente em Luanda. Em Luanda é uma coisa muito complicada. Tem sítios que vão te tratar mal, ou não vão te prestar atenção, porque tu só estás lá. Só estás. No momento em que tu dizes que não, ou alguém diz não, essa é filha de fulano, veio da parte de não sei quem, o tratamento muda automaticamente. O papel que já não tinha, o cartão no banco que já não tinha para emitir o teu multicaixa. É sério, já vai aparecer. A ficha de não sei o que não tinha, já vai aparecer. Tudo já vai aparecer. E infelizmente nós vivemos numa sociedade que é assim, e muitos pais pesam no quesito não passar isso para os filhos. Eu conheço pessoas assim, que cresceram numa bolha que eram crianças, não quero dizer disfuncionais, mas foram crianças disfuncionais e hoje são adultos disfuncionais. Porque não têm o link, não conhecem ninguém. Conhece o pai, a mãe dele, o tio, talvez. Mas, olha, eu vou-vos contar a história de alguém que eu conheço que as pessoas dizem, não sei andar de táxi. E há quem acha que é bonito dizer que eu não sei andar de táxi. Ok, eu não sou a desbravadora da cidade que conhece todas as rotas e tudo mais, mas é essencial tu conheces a cidade. É essencial tu saberes te movimentar. Principalmente isso para os rapazes. Os rapazes é que têm mais isso, porque tens de estar na via, tens de saber fazer e acontecer. Então é essencial tu saberes te movimentar. E há pessoas que não fazem isso. Não fazem isso porque também tem uma coisa que pesa nos nossos pais africanos, e diria nas sociedades mais conservadoras, mas nos nossos pais africanos é a infantilização excessiva dos filhos. Tu és criança até um dia que dorme, acorda e já te fala, não, já és adulto. E toda a vida te trataram como criança.
Então, tu nunca participaste ativamente nas conversas de casa, tu não sabes nada, tu não tiveste voz nem vez. E de repente, um dia, sob o espírito no teu pai e na tua mãe, e não, já és mais velho. Não, você já é Sério, mais e tu velho. Você tem que começar já a levar as coisas em consideração. começar a resolver os assuntos, tens de começar não sei o quê. Mas até ontem, o teu pai e a tua mãe faziam-te ou tratavam-te como criança. Não reconheciam, porque aqui a maioridade em Angola não é nada. Tu podes ter 18, podes ter 20, podes ter 25. Se tu se fores de uma família em que infantilizam as pessoas, esquece, esquece. Vais ser mesmo infantilizado até. Talvez até no dia de casar. Principalmente para as mulheres. Digo eu como mulher, a família. O fato de tu seres, tu podes ser mais velha, mas por seres mulher, vão te infantilizar até o dia de casar. É tipo as famílias que dizem, não podes namorar, mas querem que tu cases. Não sei se vais casar com quem. Olha, tocaste num ponto que eu queria mesmo perguntar. Sobre relacionamentos. Para muitos Ok? dos que estão aqui nessa live, incluindo eu, não começaram a Uhum. namorar adultos. No caso, adultos, porque na verdade, no fundo, na lei adulto é a partir dos 18 anos. Mas os de 18 anos de agora não têm juízo. Desculpa. Não são nada, não são ninguém. Eles vão votar Respeito à as minhas. toa. No dia de votar, vão votar à toa. Respeito Mas pronto, as respeito. questões, questões de relacionamento. Questões de relacionamento. Qual, qual é. Porque estamos aqui, o que é que ninguém te contou sobre a vida adulta? E a vida adulta é um monte de coisas, né? Tem questões de. Por exemplo, teve uma pergunta que tem aqui que foi: um adulto é aquele que vive sozinho ou ainda está na casa dos pais? Por exemplo, você só é adulto quando já vives sozinho? Ou... Porque tem aqueles que vivem sozinho muito cedo e já começam a ganhar muita responsabilidade de um adulto, mesmo tendo 16, 17 anos. Mas também tem aqueles que estão 40 anos na casa do pai. São adultos, não são? O que é que te torna um adulto, afinal? Mas ainda não Não, mas, responde essa. Ainda não responde essa. é, Não, responde. desculpa, Responde. mas Responde. também tem. Responde. Depois vamos pegar a outra. Está quente aqui. Está quente. Também tem quem tem, ok, 40 anos e vive sozinho, mas não tem maturidade. Ok. Também tem Então, isso. o que define ser adulto é a maturidade? Eu acredito que não só a idade é um fator muito importante. Eu não sou do time que diz, não, a idade é só um número. Não, a idade é muito importante porque a idade dita o tempo de vivência e de convivência que tu tiveste. Eu acredito que alguém que tem 15 anos não tem as experiências, as vivências de alguém que tem, ok, vamos dizer, 30. Já passaste por mais coisas. Mas eu acredito que são muitos fatores que levam a alguém a ser um adulto funcional. Porque adulto por adulto é que tu disseste 18 anos és adulto, mas um adulto funcional. Lei és adulto. Sim, mas um adulto funcional, eu acredito que leva muito mais tempo. Uhum. E isso tem em conta a tua criação, as tuas vivências, as experiências que tu passas e o que é que tu absorves dessa experiência. Porque há quem passa por muita coisa e não absorve nada. Yeah. Não absorve, não muda nada na sua vida. Como dizem os chineses, cabeça, água, 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 água. Viver sozinho. Vou dar um exemplo prático meu. Eu já vivi sozinha, tipo, fora da Angola, já vivi sozinha por bastante tempo. E quando vim para Angola, que estava habituada à minha rotina e tudo mais, e chegou uma altura que não é que na casa dos meus pais não tivesse espaço para mim, que sempre teve, ou que eu não me sentisse independente, mas eu estava habituada a viver sozinha. E chegou uma altura que eu disse à minha mãe: Olha, eu estou a pensar em viver sozinha. A minha mãe olhou para mim, ela perguntou: O que é que tu queres fazer sozinha, na tua casa sozinha? Tu não consegues fazer aqui? Nós todos sabemos o que é, mas não vamos comentar aqui. Isto fica um assunto Ah, para a próxima live. estava fazendo a casa dos pais, não tem nada a ver. Olha. Teve um senhor que disse o seguinte: filha minha, que vive na minha casa e me aparece grávida, o I vai ter que pagar a janela que partiu, vai ter que pagar o cão
Ele matou. Mas quem disse que ele é quem? Para você conseguir entrar na minha casa, você pulou janela, você partiu. Não. Porque eu não posso aceitar que você. Estás a ver? Aqui está assim, mesmo na tua casa também. Calma, é mais difícil quem está fora conseguir entrar na tua casa. É mais fácil tu que estás dentro, abrir a janela e pular para fora. Muito mais Nós fácil. sabemos o que acontece. Nós sabemos como é que acontece essas coisas. Tipo, Olha, até ver, eu vou ler só uns comentários rápidos, que é para darmos sequência. A Teresa Sebastião disse: perceber que as amizades mudam, os nossos amigos na infância ou na adolescência podem desaparecer naturalmente, e eu não entendia isso. Isso é no caso sobre. Porque nós fizemos uma pergunta, né, lá no princípio, por isso é que é importante ler os comentários e da que vai desenvolvendo, porque senão vamos falar de tópicos que já passou. Que é sobre o que estávamos a falar, sobre o que é que gostarias que tivessem te avisado de forma antecipada sobre ser adulto. E esse comentário para mim é muito válido, porque a quantidade de amigos que eu tenho agora já não é a quantidade de amigos que eu tinha antes. Estás a ver? sim, não só Perdi mesmo. mas os amigos também, eu acho que os amigos eles vão mudando de acordo às fases da tua vida, aos momentos que tu estás a passar. E querendo ou não, vai ser muito difícil tu manteres amizades da infância, por exemplo. Eu hoje ainda tenho amigas do tempo do colégio, tenho amigas que, se fosse um casamento, já teriam os filhos grandes, porque são pessoas que eu conheço há muitos anos. Mas tem outras amigas que se perderam, porque as pessoas crescem. Crescem, têm, como é que eu posso dizer, prioridades diferentes e às vezes estão em fases diferentes da vida. E há amizades que depois tu consegues perceber que já não fazem sentido para a tua vida. Já não tem espaço para a tua vida. Ou tu já não cabes na vida dessa pessoa, porque o que essa pessoa passar, o que ela quer da vida é completamente diferente de ti. E não é isso de tipo, ok, as pessoas estão adultas, têm as suas preocupações e nem sempre vão falar tanto assim. Eu sou culpada de, às vezes, ficar meses sem conseguir ligar para as pessoas, mas isso já é meu mau hábito, isso não é culpa de ninguém. Isso é meu mau hábito. E não é culpa de ninguém. Eu tento. Tento estar mais a par das pessoas e ligar e não sei o quê. Eu sou aquela amiga que vou te amar de longe. Minha amiga está aí, pode controlar, está a ver teus estados, não sei o quê. Depois vou te ligar. E muitas reclamam, e têm razão. E chega uma altura que começam a casar, e começam a ter filhos e não sei o quê. E às vezes a amizade perdura quando o interesse é comum. E às vezes quando as pessoas veem que já não têm muita coisa em comum, acabam por se afastar. E eu entendo isso. Depois fica o clube, tipo, as casadas, as que têm filho, as que vivem com o marido. Isso tudo não faz. É sério, isso não faz parte de nenhum desses núcleos. Às vezes vais te sentir um pouco perdida. Mas eu também sou maluca, eu não quero saber. A amiga que tem filho, vou ficar. Tem marido, tem casa, vou na casa delas, vou cozinhar para elas, vamos passar uma tarde juntas. Marido se viajar, vou não sei o quê. Porque essas pessoas são importantes para mim. Mas há amizades que não tem mesmo como. Tu cresces, é que dizem que né, o lobo frontal desenvolve a partir dos 25 anos. Tu vai ter um dia, vai fazer um clique, tu vais olhar, mas assim mesmo, essa amizade não faz sentido. E depois, isso também tem muito a ver com os valores que tu recebes desde miúda em casa. É mesmo já aquela amizade que vão só te bater na tua mãe por causa dessa amizade. Sério, quando as crianças assim, quando as miúdas vão só te bater por causa da fulana e tudo mais. E quando tu cresces, tu vês que não vai te trazer problemas, porque há amizades que sim te trazem problema. Nós às vezes não podemos admitir que o nosso amigo de há muitos anos é um amigo que nos traz problema. Ou sempre que eu estou com essa pessoa, acontecem coisas menos boas. Então, para eu não morrer, tem uma música, sabe, tem uma música da NGA que ele diz, acho que é Elon Musk que diz que para andar contigo ainda acabo preso ou morto. Não dá. É para do NGA, diz isso. E há pessoas que não dá, infelizmente, e leva um tempo. Nós temos isso, nós somos muito teimosos. Leva um tempo para nós admitirmos que não dá para andar com o fulano, com a fulana,
que vai mesmo te trazer problema, vai separar, tios do SIC vão bater a tua porta, depois no SIC batem, no SIC batem. Eu tô, é sério, no SIC batem, não podem me bater por causa do fulano. Olha. Então é mesmo isso das amizades, dos meios, os meios. Tu vês que esse meio já não é para ti e não é questão de tu quereres te fazer demais em relação aos outros. Yeah. Yeah. O facto é, o que temos que entender é que ninguém, isso assim é uma, por exemplo, imagina que estou a falar tipo para alguém que ainda está em fase, tá a se tornar adulto. O facto é, à medida que os anos vão passando, por exemplo, eu me perguntava muito, por que o meu pai tipo, só tem um amigo ou dois? Os amigos foram aonde, meu Deus? Morreram já todos? Não faz isso, mais velho. Estás a ver? Mas não, é mesmo aquela questão, é mesmo isso, estás a ver? À medida que tu vais ficando adulto, há certos comportamentos que você já não tolera. Há amizades que você me fica tipo, vamos. Estás a ver? Lembras antigamente quando se escolhia o coisa, arroz? Não sei se agora ainda se escolhe, porque agora o arroz que nós compramos já vem mais limpo, já lavam. Yeah. Estás a ver? Mas aquilo é mesmo tipo, tem que tirar, mesmo no feijão também, fazes aí o coisa. Atualmente a amizade já está assim, estás a ver? No meio daquele arroz todo, daquele quilo todo, você vai tirar lá um assim, que esse aqui dá para aproveitar, esse aqui dá para aproveitar. Mas muitos casos, a maioria não tem como. E isso é completamente natural. Isso faz parte. Você não vai ter como agradar todo mundo, não vai ter como ser como todo mundo. Estás a ver? Agora, sobre relacionamento. O que é que, tipo... Qual é, eu até me esqueci qual era a pergunta que eu havia feito no princípio, mas vou tentar aqui me lembrar. Qual tipo, o que é que você gostaria que tivessem te dito sobre relacionamento adulto, sobre um relacionamento na vida adulta e sobre um relacionamento, tipo, comparando com os relacionamentos anteriores? Por exemplo, para você ficar mais preparada ou mais preparado, isso é um comentário, isso é algo que o pessoal que está aí, as 10 pessoas que estão aí a nos assistir, muito obrigado por estarem aqui até agora. Também podem comentar sobre relacionamento. O que é que vocês gostariam? O que é que tu, Drisa, gostarias que tivessem te antecipado e seria em um relacionamento adulto? Expectativas. Ok. Olha, e me corta, porque eu falo tipo, está a me pagar, então tem que me cortar. É assim, primeiro. Eu acredito que, independentemente do que te possam dizer, há coisas que tu tens que viver. E nós às vezes não ouvimos conselho. E quem não ouve conselho não merece ajuda. Nós às vezes, as pessoas podem até nos dizer que vai ser assim, ou tu podes basear no que tu vês ao redor, nas relações das mulheres à tua volta, e ainda assim tu achas que não, vais conseguir fazer diferente e não sei o quê. Eu particularmente gostaria que me tivessem dito desde o início que há coisas que vão nos magoar e é normal, faz parte, e tu precisas disso para começar o teu Vamos, arco de vida. desabafa em nome de todas as mulheres. Então, arco de vilã, tá vendo? Tá vendo? Tu precisas disso. Tipo, Spider-Man, quando a Mary Jane morre, eu não gosto daquela versão de Spider-Man, me irrita. Mas enfim, tu precisas passar por certas experiências. Precisas de partir a cara em certos momentos. No quesito de. Não deu certo. Eu gostaria que me tivessem dito que não dá certo, faz parte, que tu não precisas procurar mil e uma desculpas ou mil e um motivos das coisas não terem saído do jeito que tu querias que fossem. E tu não precisas te culpar por isso, porque eu acredito que como mulher nós temos muito disso de... Acho que as mulheres que estão na live podem até se identificar com isso. Temos muito isso de procurar motivações, nós gostamos de cavar, de saber porquê, não sei o quê. É normal não saber o porquê, é normal não dar certo, é normal as coisas não serem do jeito que tu esperavas que fossem e que não é tua culpa. Tu não precisas te martirizar por causa disso. A vida
De um jeito ou do outro vai seguir. E eu acredito que acho que esse é o básico, né? Porque eu sempre fui uma criança muito atenta. E fui filha única durante um tempo, e é um bom tempo, né? Era ser o meu com a minha mãe. Depois decidiram ter mais filhos, não sei para quê. Estávamos bem só nós as duas. Então, eu sempre fui muito atenta às coisas ao meu redor. Tenho muitas tias, primas mais velhas e não sei o quê. E eu via. Então, às vezes é bom tu te baseares na vivência do outro. Isso de que não, as meninas têm que ter cuidado, não podem namorar muito cedo, não sei o quê. Eu via das minhas tias, das minhas primas, e às vezes eram situações que a prima fulana ficou grávida, a prima não sei o quê, aconteceu não sei o quê, e eu tinha tipo, eu via a decepção dos pais dessas primas, e eu não queria isso para os meus, sabes? Eu não queria que os meus pais se preocupassem comigo nesse sentido. Então, no quesito relacionamento e tudo mais, eu sempre andei muito na linha, sempre andei muito na linha porque, por ter mesmo essa preocupação de não querer procurar coisas para mim que eu depois já saber resolver. Mas isso já, né, que as coisas que vamos aprendendo na vida adulta, falta um pouco de direção no sentido de, às vezes vai mesmo às vezes vai mesmo te doer, vai mesmo te alijar, não é normal, não vai morrer. Não vais morrer, vai doer, mas vai passar. É tipo cura tudo, amarga, mas cura. Vai amargar. Vai amargar. Sobre relacionamento, o que eu gostaria, honestamente mesmo, que, por exemplo, meu pai ou algo do gênero sentasse comigo antes, era sentamos assim, imagina, meu pai a me olhar, meu filho, tens que entender uma coisa, mulher não bate bem, tá bom? Olha. Mulher não bate bem. Meu amor, eu e sei que homens você está aqui nesse momento a assistir, é mesmo para ti. Uma pergunta, homens já que bate bem? Não, calma, eu vou explicar o porquê. Tipo, não quer dizer, tipo, nós todos, né? Cada gênero tem as suas individualidades. Só que o que é que acontece? Nós homens, muitas das vezes, vos vemos e pensamos que aquilo que nós achamos é o que vocês também acham. Tipo, nós somos seres diferentes e vemos as coisas de formas diferentes. E teve alguém que disse o seguinte: normalmente, mulher, e é mulher que disse isso, disse, nós mulheres normalmente, durante o mês, só temos tipo uns 5 dias que estamos bem. Do resto, não estamos bem. Se não é período, é não sei o quê, é hormônio, é não sei o quê. Então, quando você vem fazer perguntas estúpidas, não tem como nós te reagirmos bem, nós não estamos bem. Estás a ver? E aquilo é. Eu não estou a dizer que vocês não batam bem, mas vocês mesmo também são malucas. Desculpa-me lá. Mas tipo, cada um escolhe a maluca deles. Cada um escolhe a maluca que ele consegue aguentar. E tu tens que escolher o problema que tu consegues. É tipo, tu tens que escolher a cruz e o problema que aguentas. Tem que ser isso. Porque se você vê que é muito grande para ti, deixa. Às vezes não é problema para ti. Chama outro matemático para resolver. Não é muito. E também vai mulheres. Tu vês que tipo, isso é uma situação muito complicada para ti. Deixa. Deixa. Vai descer, gira ainda e descansa, dorme um pouco, depois continua. A coisa é mesmo bom deixar só assim. Então, vou ler aqui uns comentários que foram deixando antes de podermos partir para o último tópico e depois podermos fechar. E aqui é assim, aqui terminamos, mesmo quando está cuiado, estamos a terminar. Gozaram? Já viste? Imagina o que é ter um relacionamento. Relacionamento quando está mesmo a pipocar. A pessoa vem e fala, epa, temos que terminar. Tem que terminar agora. Agora, que está a pipocar, que está fofo. Não faça isso. Mas pronto. Sim, não tem que ver. O Mariano Silva disse o seguinte, ter padrinho na cozinha, eu vou ler todos mesmo, todos que eu puder, né? Ter padrinho na cozinha é importante. Quem não tem, se aguenta. Já falamos sobre isso. O Ivan Cruz disse o seguinte,
tive em uma conversa com um amigo em comum em que fiz menção a isso. Os 30 anos de antes e os 30 de agora são idades completamente diferentes. Já fatores que giram em torno da idade, que traduzem um panorama super diferente na percepção do mundo como tal. Isso, segundo o que eu pude perceber, não é? É. Por exemplo, eu estou com 27 anos nesse momento. Para muitos sou jovem, para muitos sou mais velho. Estou no meu termo, graças a Deus. Então, a minha mãe me disse uma vez, disse-me o seguinte: meu filho, você com essa tua idade, há muito tempo, já terias tipo uns 5 filhos. 5 filhos, já tens tuas lavras, já tens quê? Já tens tua casa, já não vive mais com o velho, mas agora as tropas tá aqui. Tipo, eu não vivo com velho, né? Desde os meus 17 anos. E agora faz confusão. Sempre que volto, eu fico, eu já não dá mais aqui. Já não dá mais certo. Mas, o que acontece? Isso vai de acordo com o que o Ivan estava a dizer. Os 30 anos dá muito tempo, não é 30 anos de agora. Estás a ver? O pessoal antigamente, tipo, ficava, epá, quero já começar a fazer as coisas, começar já a engravidar já, porque vocês mulheres mesmo assim, basta mesmo só, começou, já entrou na fase, pronto, já tem lá um tio na lavra que já está tipo olho, estás a ver? Então era assim, os 30 anos de antigamente, os 30 anos de agora, não são mesmo a mesma coisa. Depois o Ivan continua, diz o seguinte, isso é comentando, aliás, o Deliano perguntou, como a vida profissional impacta a nossa saúde mental? Esse tema, Deliano, esse tema, isso tinhas que estar quando nós falamos sobre pressão social e quando falamos sobre depressão e ansiedade. Não tem lá muito a ver com o que estamos a falar agora. Mas tem um pouco. O Ivan depois comenta. Não é que as amizades sejam descartáveis ou simplesmente desapareçam. A verdade é que cada pessoa tem um papel na nossa vida. E talvez a saída dessa pessoa indica fim de uma lição ou ciclo que precisa ser encerrado para a outra porta se abrir. A pessoa estudou. A pessoa que estudou. Então, de modo geral é por aí. Última pergunta. Última pergunta da live de hoje, porque todos já sabem, 21 em ponto, estamos a terminar o relacionamento. Porque já falamos no geral tipo, sobre 3 coisas. Primeiro, educação e área profissional, relacionamento. Agora vamos falar sobre a parte financeira. O que gostarias que tivesse? O que ninguém te contou sobre finanças antigamente, que você gostaria, que você deveria ter sabido atualmente, sobre como gerir o teu dinheiro, tuas finanças? O que ninguém te contou? Ok. Eu gasto dinheiro à toa. Vamos começar já assim. Não, tens mesmo cara. Tens mesmo cara. Não. Eu gasto dinheiro à toa no sentido de que ninguém me contou, ou melhor, eu não recebi uma educação financeira boa no quesito de... Quando eu nasci, o meu pai já era médico e tudo mais, e a minha mãe sempre trabalhou, mas depois de um tempo deixou de trabalhar ok, vou ter que contar uma parte da minha vida. Sempre fui mimada pelo meu pai. Como eu acho que eu disse isso no início. Braço de ferro na minha casa sempre foi a minha mãe e eu sempre fui mimada pelo meu pai. Eu e os meus irmãos. Então, eu habituei-me com quero isso, tá bem, vamos comprar. Chega na loja, tira isso, põe no carrinho, vamos pagar. E nunca teve essa, nunca teve essa necessidade de questionar muito o Temos preço. infâncias muito diferentes. É sério, nunca teve isso de não, tu precisas poupar dinheiro para isso, tu precisas saber gerir melhor. Nunca tive isso, essa é a verdade, eu nunca tive isso. E quando eu comecei a ganhar o meu próprio dinheiro, meu primeiro salário foi aos 18 anos. 18 anos, primeiro salário.
Eu lembro-me perfeitamente que eu tirei um dinheiro que eu usei para vir para casa e a primeira vez que eu ganhei o salário, como tinha muita confusão, não sei o quê, pagaram-nos na folha. E agora você imagina um salário na folha, você anda com um. Não, rich kid, não tem nada a ver com ser rich kid. Tem, também não quero argumentar. Me deixa só, não quero argumentar. Então, eu dei meu salário, eu dei a minha mãe, meu primeiro salário completo. Não, tirando o dinheiro que eu usei para apanhar o táxi, não sei o quê. E a minha mãe, tipo, é aquela emoção, né? Minha mãe chorou, tipo, olhar para mim, você já tem salário, meu Deus. E eu nunca tive isso, mesmo até hoje, que eu já tenho salário há um tempo e tudo mais. Eu tento gerir melhor, porque eu queria que me tivessem ensinado a gerir melhor o dinheiro. Porque o dinheiro dos nossos pais, dinheiro dos nossos pais não é nosso dinheiro. Eu falo, dinheiro do pai não é nosso dinheiro. Então, há coisas que eu habituei-me tanto que não são essenciais, mas faz parte de uma vivência e é difícil deixar certos hábitos feios. E eu ainda tenho, às vezes eu tenho que me conter, tu vais sair para comprar uma coisa. Aconteceu isso hoje. Eu saí para comprar uma coisa com a minha irmã. Não, vamos só aqui comprar uma coisa no supermercado. E eu, quando vi a fatura, disse, meu Deus, nós compramos o quê? E não comprei nada de jeito. Eu, tipo, tu queres uma coisa? Não, também vou tirar isso, também vou tirar isso, vou tirar isso. Então, eu gostaria de ter tido um pouco mais de freio na infância. Ter aprendido mais a gerir, a gastar o meu dinheiro, já que eu gasto dinheiro à toa. Mas também não é bem à toa. Eu não tenho problema de dar dinheiro a quem precisa. Ou, E tipo, principalmente se essa achar pessoa que precisa é você. que Então você sim, se essas dá pessoas dinheiro. precisam a mim. Eu não tenho problema, pessoas próximas a mim, tu precisas de ajuda para uma coisa. Se eu te puder ajudar, eu vou te ajudar. Se eu tenho, se tu precisas, eu tenho 30, se Olha, tu Iban tens na tela, 20, Iban na tela, Iban na tela, Iban na tela. Ela não tem problemas em ajudar. mas é sério, se eu tenho tipo, eu tenho 30, tu precisas de 20. Mesmo que esse 10 eu vou ter que fazer 30 por uma linha para conseguir gerir esse 10. Eu vou te dar esses 20 porque tu precisas. Eu não tenho isso de. E aí eu aprendi isso, principalmente com o meu pai. Se tu precisas, eu vou fazer. E eu gostaria que me ensinassem a gerir melhor o dinheiro, porque às vezes gasto dinheiro por coisa da toa, a saber diferenciar o que é essencial e o que é supérfluo, porque às vezes a pessoa gasta muito dinheiro por coisas que não são essenciais, é só mesmo Uhum. porque tens dinheiro, queres comprar e não sei o quê. Então, não tem nada a ver isso de ser rich kid. Sempre fui mimada, eu não escondo isso. As pessoas que me conhecem e conhecem-me desde pequena sabem que eu fui uma criança mimada, sempre fui mimada. E não mimada no sentido de não ter limites, mas no sentido de ter o que tu queres. É, tipo, eu e meu pai, nós tínhamos isso. Se tu sais no quadro de honra, tu tens um telefone novo. Agora imagina, eu tinha um telefone novo todos os trimestres. Uhum. Até o ponto de dizer que não quero um telefone, não quero um telefone novo, agora espera, me Nós compro um tivemos computador. infâncias muito diferentes. Mas, mas tinha uma exigência, não era só, não, ele pode fazer isso por ti e vai fazer. Tinha isso, tu tens que ser excelente. O meu pai sempre teve isso, tu tens que ser excelente. Tu tens que ter aptidões, ter isso, isso, isso. Tu tens que estar no quadro de honra, tu tens que ter certificado de mérito, tu tens que não sei o quê. Isso ok. Para ter o telefone só Para precisa. merecer, para merecer. E não ser só tipo, estão a te dar de mão beijada. Sim, não era de mão beijada, mas ainda assim, nós fomos filhos muito mimados. Foi muito. E a minha mãe sempre dizia: tu não podes fazer isso porque mais na frente vão crescer a pensar que a vida é assim. E eu sei que a vida não é assim, mas eu gostaria que fosse. Então, eu gostaria só de ter tido um pouco mais de educação Freio. de educação financeira, não só freio, mas de educação financeira, porque hoje em dia é o meu dinheiro. Eu sei que eu não posso estar a gastar tipo, como se fosse dinheiro do meu pai e tudo mais. Porque aconteceram muitas coisas, eu sei que não posso estar a gastar assim. Mas ainda assim, há momentos que tem aquele deslize e tu meio que te empolgas e gastas mais e não sei o quê. Mas mesmo assim, a cabeça quando não regula, o corpo é que paga. Uhum. Então é isso. Boas, boas. O Ivan comentou o seguinte, ele comentou muita coisa, esse jovem. Existe um equilíbrio entre dinheiro e poder que nunca nos foi ensinado.
As informações vinham de forma bruta. Precisas de fazer dinheiro, mas como fazer nunca foi dito. E entende-se, educação financeira é algo que não existia muito pela informação limitada que os velhos tinham, bem como as profissões que desempenhavam. Não havia bases de finanças para passar para nós. Os motas não tinham e hoje disseminam. Não sei se esses motas significa quê. Os motas Acho que não pode. tinham, é bem possível. E hoje disseminam de forma errada. Os rich kids do TikTok, os empreendedores do Bungle. A nossa geração está a começar do zero em muitos aspectos. A bicicleta que me prometeram na quinta classe, até hoje, até hoje não me deram. E o indivíduo fez o favor de dar. É, sim, Oh, rapaz, oh, rapaz, te prometeram a vida. Isso é que é. Mas pronto, caso na questão financeira, tem algo que eu gostaria. Nós tivemos o nosso caso, tipo, nós tivemos infâncias contrastadas. Estás a ver? Tipo, tu mereci. Não ri, não ri, não ri, Idris. A vida é assim, ok? É normal encontrar pessoas normais assim como nós. Que estamos aí no supermercado já estão a te falar, oi, oi. É melhor você não se dar de louco e querer chorar, não, quero isso, quero isso. Não temos dinheiro. Já está sempre em casa. Exato. Mas Até o que é que ficava. acontece? O que é que acontece? Eu gostaria que tivessem, tipo, tem algo que eu pelo menos gostei muito que o meu pai sempre fez em nós, e nos disse mesmo, eu vim do nada e o que eu tenho agora eu consegui sozinho. Eu vou vos dar um head start, eu vou vos ajudar a dar 10 passos à frente, para não terem que dar ou seja, para não terem que andar o mesmo trajeto que eu tive, Ok. mas vocês têm que estar conscientes de que eu não vou deixar nada para vocês. O dinheiro eu vou gastar com a minha boa. Tá sabendo? Sério. E o que é que isso fez? Isso fez com que, epa, no princípio ficávamos chateados e tal, não sei o que, cuculo, blá. Mas isso nos tornou autônomos. Tá sabendo? De que qualquer um de nós consegue mover o barco que é a nossa família. Porque, tipo, nós sabemos que mais cedo ou mais tarde, o cabeça da família vai bazar. Tá sabendo? E o que Sim. acontece é, quando isso acontece, quando, tipo, uma das coisas é, muitos pais não fazem essa preparação nos filhos, preparação pro dia e que eles tiram o pé, estás a ver? Então, o que acontece? Quando o pai baza, porque muitas das vezes é o pai que é o principal pagante, pagante legal, é o pagante legal, é o principal pagante. Quando o pai é isso, no momento em que acontece uma tragédia, a família desmorona, porque os filhos não sabem de onde é que o dinheiro saía, a mãe só ficava a cuidar de casa, não sabia também como gerar, e muitas das vezes só é ladeira abaixo, tá a ver? Então, eu pelo menos agradeço que o meu pai me garantiu que, tipo, ok, vocês não vão ter o melhor do melhor sempre, mas eu vou vos garantir que vocês tenham isso, mas do resto, vocês corram atrás. O pai sempre garantiu que até na faculdade, se ele tiver que pagar mundos e fundos, se em casa não tem ninguém a comer, mas você está a fazer faculdade, vai acontecer. Mas agora mestrado, doutoramento, essas coisas, isso já é contigo. Isso já não é com ele. Estás a ver? E assim sucessivamente. Agora, Então, também tem a ver com o facto de. Eu acho que isso também tem a ver com a criação dos pais africanos. A criação que os pais, as meninas, às vezes é muito diferente da criação que dão os rapazes. Eu tenho um irmão, apesar de ser bem mais novo, né? Meu irmão nem tem 18 anos ainda. Tipo, mas ainda assim, a criação que eu recebi dos meus pais tem coisas que já não lhes chegaram, né? O que é muito bom, mas isso eu já vi muitos casos que os pais dizem, não, tipo, eu em casa faço o essencial, vocês têm que correr atrás. Mas a mim ninguém disse que correr atrás. Porque eu acredito que pelo meu pai eu ficaria na sombra da bananeira até eu decidi que não, que tenho que fazer assim.
Eu venho de uma família paterna, que o meu avô era um senhor, só a vida dele mesmo. Uhum. Muitos filhos, não sei o que, não sei o que. As mulheres daquela família são as que edificaram a família. A minha avó criou praticamente os filhos sozinhos, porque ela é que tinha os negócios dela, ela tinha a lavra dela, onde vinha a fuba, vinha o matete, vinha a farinha, e ela recebia carregamento de tomate. O meu pai e o meu tio é que iam vender, é que faziam as coisas, não sei o quê. Então, eu acredito que por eles terem sacrificado-se tanto, quando eram miúdos e tudo mais, porque eles queriam dar aquela retribuição à mãe Uhum. e pensavam nos irmãos novos. Eu acredito que por isso também, e por ser menina, por isso é que até certo ponto eu fui criada sem precisar pensar que tu tens que correr atrás. Mas eu sabia que, tipo, eu tenho que ter o que é meu. Eu Uhum. não posso estar a depender do meu pai ou da minha mãe de forma. Porque chega uma altura que eu acho que é vergonhoso. Tu não conseguis aportar nada em casa, eu acho que é vergonhoso. Não conseguiram o Porque se quê? tu não conseguir aportar nada em casa, aportar existe em português? Existe sim, não me complica, existe. Yeah, existe. Então eu acho que é vergonhoso até certa altura. Tu não consegues fazer nada em casa. Tu não Uhum. consegues te movimentar, tu estás de mãos atadas a depender exclusivamente do pai, da mãe e tudo mais. Para vocês, rapazes, eu reconheço que é um pouco mais difícil, porque é o que eu disse, tu és criança, até um dia o pai acordar e falar assim, faculdade vou pagar, se for de um curso vais pagar. Ele sabe que você não trabalha, ele sabe que você não é porque não ainda faz um bolo, consegue vender, ou não sei, vais dançar na rua, ou que é para te pagar. Ele sabe que você não tem nenhum ofício, você não sabe fazer nada. Mas ele vai lhe dizer, acho que esse empurrão às vezes para os rapazes é a forma que fizeram com eles e a forma que eles conseguem fazer com os filhos. Então essa parte eu entendo. Yeah. Terminar a universidade não garante o teu futuro. Em parte, eu concordo que, em parte, depende muito também do que é que tu queres fazer. Porque hoje em dia nós estamos numa altura de todo mundo é businessman, businesswoman, todo mundo sabe fazer tudo, todo mundo tem, vou-te vender um curso que vais fazer 2 Não milhões me de fala do curso. mas Os do ele não curso. tem curso dele de fazer 2 milhões de kwanza. Não dá em ninguém da família dele. Hum. Não dá em nenhum primo, nenhum irmão. Não dá em ninguém. Então, se vocês descobriram o segredo de fazer 2 milhões de kwanzas em 40 e 72 horas, só queres me ensinar mesmo eu, de favor. Assim me gostaste muito, sou De muito favor, não. bonita. De pagar, meu. Pagas pelo curso. Não, mas isso não faz sentido. Quem faz dinheiro não quer ensinar os outros a fazer dinheiro. Ele quer fazer dinheiro sozinho. Ele não quer Uhum. te ensinar. Vais empreender, não sei o quê. Olha, esses charlatões me irritam, essa gente me irrita. É isso, e tipo, nós temos essas pessoas que estão a flex, nós conhecemos, tipo, nós sabemos que esse é o filho do senhor fulano, não sei o quê. Ele está a flex, ele vai dizer que ele é empresário, vende ouro, vende, vende telefones, ele faz não sei Uhum. o quê. No fundo, nós sabemos que não é isso. É, mas também não quero ir presa aqui, né? Uhum. Não quero falar de muitas coisas, mas no fundo nós sabemos que não é isso. Mas a educação é sim essencial. O meu pai Uhum. sempre disse que o filho do pobre não tem muitas alternativas. O Yeah. filho do pobre tem que estudar. Yeah. E eu cresci com isso. O filho do pobre tem que estudar. E tu tens que. Tu precisas de algum tipo de formação. Ok, há cursos que ainda consegues mentir e não sei o quê. Mas vais mentir em engenharia, vais mentir em arquitetura, vais mentir ser médico. Estraga, Não dá estragar sua certo. casa, estragar sua casa dos outros. Mas Não dá já, certo. bem, Mas é isso. é de Malve, acho que é isso, ou é de Malvio, é de Malve, disse, nós da geração raiz vivemos embora bem. Esses da geração Nutella, da geração Nutella. Mas pronto, eh, nós vamos já terminar, porque já são 21h07. Sei que a live está boa, está interessante. Eu estou a gostar dos comentários, estou a gostar da interação, mas tudo que é bom termina. Tudo que é bom acaba rápido. Uhum. Então, antes de terminarmos, eu quero que tu deixes três, três coisas
que ninguém te contou ou seja, quando eras mais nova, ao te tornares adulta, ninguém te contou e que tu gostarias de contar para alguém que estará a ver esse vídeo em particular, alguém mais novo. 3 coisas que tu podes dizer a essa pessoa gostarias de ter sabido antes. Ok. Ninguém contou. Primeiro, ser adulto dói. Crescer dói. Ser adulto dói no sentido de que tu vais passar por muitas coisas. Tipo, é uma adaptação da vida. E tu vais passar por muitas coisas. E muitas das vezes tu não vais ter com quem contar. Tu vais estar tipo, porque é tipo, você não pode vir com o teu sofrimento porque eu também já estou a sofrer. Então, ser adulto dói, mas tem os seus prós. Tem coisas que são fixas. Por outra coisa que eu gostaria de contar a alguém. Tu não vais descobrir o teu propósito de vida assim de pé para a mão. É normal tu errares, não dá certo a primeira, não dá certo a segunda. O importante é seguir, tentar ter um plano o mais claro possível, ainda que tu leves mais tempo do que a tua própria expectativa de alcançar, segue, segue. Tudo o que nós temos que conquistar dá trabalho, segue. E o terceiro, sabes que eu já nem sei, o terceiro é no sentido de, das mulheres. A cobrança é mal, mas tu às vezes tu tens que silenciar o mundo para poderes te ouvir. Porque a cobrança para a mulher é uma coisa muito, sinceramente. As pessoas vão te cobrar, as pessoas vão dizer que tinhas que fazer isso, tinha que ser assim, tinha que não sei quantos. Tu estás nessa idade, tinhas que ter um namorado que te dá isso, que te faz aquilo, um marido que faz isso. Tu tens que saber de ti. É bom ouvir conselho, mas se conselhos fossem bons também se vendiam, não se dava. Mas é bom ouvir conselho, sim, mas vive a vida no teu ritmo. Vive a vida da melhor maneira que tu puderes. As pessoas vão te criticar de qualquer forma. Então tu não podes deixar levar só pelas críticas. Vive na velocidade que o teu motor aguenta. Não adianta também acelerar muito e depois gripar o motor. Então é isso, principalmente para as mulheres. É viver da maneira possível. E as coisas sempre chegam. Tem que demorar, mas sempre chegam. Olha, Adri, a tua rede ficou péssima. A rede ficou mesmo péssima. Tá tipo, é como se estivessem a tentar te ligar. Epá, não vou mais me ouvir, não vou repetir mais. Vai dar certo isso. Não, o mais importante nós entendemos. Eu vou ler o que as pessoas disseram, depois vou dizer as minhas 3 ou 2, depende, e depois nós vamos fechar. Quem? O Edmalvo disse o seguinte: a vida não é como um livro de receitas. É vivendo um dia de cada vez que você vai chegando aonde precisas estar. O Ivan disse: sair da zona de conforto te garante crescimento, não te garante riqueza. O Mariano disse: estudar é importante, mas muitas das vezes não garante o teu futuro. Esse jovem está muito focado no estudo, esse gajo. O gajo está borrado. Está borrado. Não quer saber. A culpa é daquele. As minhas 3. Olha, as minhas 3 coisas são: primeiro, seja autêntico. Isso até nós falamos na live passada. Seja autêntico, seja você. E aquelas pessoas que tiverem que ficar contigo vão ficar, independentemente da idade que tu tiveres. És mais novo, eu gostaria que tivessem me dito isso, que era para ser autêntico. Porque tu vais sentir muita pressão de muita gente a tentar, a querer que você seja alguma coisa. Então, durante
esse processo de estares a passar na adolescência, juventude, chegares até a idade adulta, tu estás a moldar o teu caráter. Então, procura ser você o máximo que você puder. É o primeiro. Segundo, tenha formações. Faça formações. Não estou a dizer faça boa de universidade. Se é isso que queres, faz. Mas faça formações, faça cursos e coisas, aprenda coisas que normalmente você não aprenderia e ninguém mais aprenderia em outro sítio. Estás a ver? Cursos online, faça coisas, se capacite, se torne alguém importante. Porque para teres uma boa gestão financeira, você tem que ter dinheiro. Como é que você não tem. Estás com saldo negativo no banco, mas estás a me falar de gestão financeira? Hã? Não tens nada, você não tem nada. Não tens patrimônio no teu nome. Estás a ver? O terceiro é. Hã? Vai gerir a dívida dele. Olha, estás a ver? O terceiro e o último é. Seja honesto com as pessoas com quem tu te relacionas. Isso me refiro num relacionamento. Acredita, ser mulherengo, ser bandido, ser player, vai te cuidar durante um tempo, mas depois você vai sentir o peso dos erros que você estava a cometer. Então, procure ser o melhor, ou seja, procura ser pelo menos honesto com a pessoa. Se não lhe queres, fala mesmo, olha, aquele é assim, 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 papo reto, tá bom, não sei o quê. Não há necessidade de iludir filha alheia. Não há necessidade de iludir filho alheio para perder mesmo seu tempo da outra. Hã? Já viste isso? Minha namorada gosta muito de dizer, você não pode ficar namorar com a outra durante 5 anos, tipo, estás a fazer faculdade. Não. Aquilo é 2 anos. Casa já. A apresentação já. Casa já, tá vendo? Então, são esses os meus conselhos para a próxima geração que vem. Muito obrigado, Driza, por teres aceitado esse convite. Louco. Por teres interagido tão bem conosco. Muito obrigado para todos aqueles que tiveram na live desde o princípio até agora. Obrigado para aqueles que só estão a entrar agora também. Não faz mal, é vocês que nós precisamos. Driza, tu tens alguma última coisa a dizer antes de nós fecharmos? Eu só queria agradecer mais uma vez o convite. Né? O convite mesmo bem louco. Agradecer as pessoas que assistiram, participaram. Espero que tenham gostado. Agradecer por terem cedido 1 hora do vosso tempo para estar aqui conosco. E pronto, até mais. Até uma outra live, não sei. E é tudo. Boas. Não se preocupe, o convite vai chegar. Pode demorar, toda vez. É tipo a segunda vinda do senhor. Mas pode demorar. Ninguém sabe o dia nem a hora. Dessa vez eu fiz isso. Olha, então, muito obrigado, família. Bom término de final de semana. Até mais. Olha, te disseram muito obrigado pela live. Gostei bastante, Driza. Coraçãozinho. Ai, adoro. Família, estamos juntos. Muito obrigado. Até próximo domingo. Próximo domingo temos uma nova live, novos convidados, novos temas. Até já. Até já.